Olá, alunos! Nesta apresentação aula, nós teremos o conteúdo para a nossa VI, que são os capítulos 9 e o capítulo 10, com o futuro simples, o will e o be going to. Iniciamos, então, o Essentials do capítulo 9, com o Essentials do capítulo 9, que traz o Future Simple com o will. Então, nós temos dois tipos de futuro simples na língua inglesa, um com o will e outro com o be going to. Então, nós vamos ver a diferença entre eles dois, ok? Iniciando com o will, ele tem três usos básicos, não é? Que o primeiro, ele traz a questão da previsão para o futuro. Essa previsão ela é baseada em opiniões, ok? E também previsões para o futuro baseada em fatos, ok? Vamos ver ali no exemplo, dois exemplos, um de cada, né? Então, the sun will rise at 7 a.m. The sun will rise at 7 a.m. é uma previsão baseada em um fato, né? Um fato científico, um fato de lei natural. Por quê? Porque eu sei que o sol ele vai amanhecer, não é? Ele vai sair a um certo horário da manhã. I think the conservatives will win the next election. I think já está bem explícito que é uma opinião, né? Eu penso, eu acho. I think, I guess serão verbos utilizados junto com a frase no futuro simples do will, né? Utilizando o will, porque eles são verbos que representam, que expressam o pensamento, a opinião pessoal. I think, I guess, eu acho, eu penso. I think the conservatives will win the next election. Eu acho, eu penso que os conservadores, né, vão ganhar a próxima eleição. Decision at the moment of speaking. O will ele também vai ser utilizado e muito, né, utilizado, bem comum esse uso, para expressar uma ação que foi tomada no momento em que eu estou falando, que eu estou pensando, não é? No momento em que eu estou agindo. I'm cold. I will close the window. Eu estou com frio. Se eu estou com frio, a minha decisão no momento é fechar a janela. I will close the window. Eu vou fechar a janela. Eu fecharei a janela. I'm cold. I'll close the window. Eu estou com frio. Eu fecharei a janela. Promises or request. Então, o will ele também é utilizado para expressar uma promessa, não é? Que será realizada no futuro, e também o request, ou seja, um pedido. I will help you with your homework. I will help you with your homework. É como se ele estivesse ali prometendo, né? Eu vou lhe ajudar, eu vou te ajudar com a tarefa de casa, com o trabalho. Will you help me tomorrow? Você me ajudará amanhã? Você me ajudaria a tradução, né, para o nosso português, para a nossa língua, ela tem um futuro um pouco diversificado. Então, do jeito, da maneira que vocês quiserem traduzir, tudo bem, contanto que vocês entendam esse sentido da promessa, da decisão do momento ou da previsão baseada tanto em opinião quanto em algum fato, não é? Nós temos aí essa imagem que traz um dos cartões, né, uma das historinhas do livro de vocês. Então, dentro dessa história, nós temos três partes, não é? Três quadrinhos, e em todos os quadrinhos são utilizados o will, ok? Na verdade, nos dois primeiros quadrinhos, né, são utilizados o will. E aí a gente consegue ver a questão da decisão do momento, não é? O coelhinho está ali jogando videogame e ele pensa, não é? Ele decide ali naquele momento em que ele está jogando videogame. I'll just clear this dungeon. Ele vai só terminar aquele nível em que ele está. Segundo quadrinho, maybe I'll just call in sick, get to a good place in the game and pace myself from now on. Aí ele pensa, não é? Que ele vai só
finalizar aquele nível lá do joguinho, não é? Do jogo que ele está jogando, do videogame. E ele vai dormir. Só que aí ele já decide uma outra coisa, não é? Que ele vai continuar jogando e talvez ele possa ligar para o trabalho e dizer que está doente, que é para ele continuar jogando, né? Então são duas decisões que são tomadas naquele momento enquanto ele está jogando, ok? Então tem esse outro exemplo retirado do próprio livro de vocês também. Bom, como que nós estruturamos esse presente simples com o will? O will, ele é um verbo modal, não é? Ele é um verbo quase que auxiliar, ou seja, nem o will e nem o próximo verbo, né, o verbo de ação que vai junto com ele, não podem ser conjugados, eles não podem ser modificados. Então, o will ele vai sempre com a forma base do verbo, que é aquela forma sem nenhum tipo de modificação e também sem a partícula do to. Na forma positiva, então, a gente tem alguns exemplos. I will meet him later, you will come, it will rain tomorrow, she will be late. Então, percebam que em todos os exemplos eu tenho will junto com um verbo sem nenhum tipo de conjugação, não importando se é primeira, segunda ou terceira pessoa. E nós temos também a contração, certo? Entre parênteses, I will, it will, she'll, sempre com o apóstrofo e os dois L's, não é? Junto do pronome, certo? Basicamente, essa contração ela vai junto com os pronomes. Não é muito normal, não é muito comum que se coloque essa contração junto de nomes, não é? Nomes próprios, Camila, Mateus, João, Maria. A forma negativa, nós vamos ter o not sempre junto do will, ok? I will not go, he will not pass the exam, we will not come, they will not stop, ok? Então, eu tenho will not go, we will not pass, will not come, will not stop, ok? Também vamos ter a contração da negativa, que será o won't, certo? Sempre bem colocado junto ali, né? O apóstrofo ao T, retirando o O do not, ok? Won't. Nós temos as perguntas também, né? A forma interrogativa. Duas formas de se fazer uma interrogativa, uma pergunta as yes, no questions, que são aquelas perguntas diretas com a resposta de sim ou não, e as double questions, que são aquelas perguntas mais aprofundadas, específicas, onde eu vou utilizar uma double question, né? Where, why, what, when, who, e assim por diante. Ou a interrogativa da língua inglesa, como nós já vimos várias vezes, ela faz a inversão, né? Nós fazemos uma inversão. No caso do will, nós invertemos o will e o pronome, não é? Will I, will it, will she, will we, sempre fazendo a inversão do will com o pronome, ok? Will I, will it, will she, will we. A mesma coisa será feita nas double questions, porém, nós iniciamos a pergunta com a própria double question, certo? Então, eu tenho where will I go? Eu faço a inversão e inicio a minha frase com a double question, né? Com where. Why will you come early? Why will you? What time will he arrive? Will he? When will they leave? Will they, ok? Sempre fazendo, ainda assim, fazendo a inversão, né, do will com o pronome, porém, iniciando a frase com a double question. Where, why, what. Grammar exercises, vocês têm que finalizar todas as atividades do capítulo 9 e do capítulo 10, tá bom, gente? Façam todas as atividades. Porém, eu vou explicar com mais ênfase os exercícios gramaticais, já que o restante do livro, do capítulo, são apenas análises textuais, certo? Então, você vai ler o texto e responder as perguntas, as questões.
Na página 14, a gente tem o Essentials, não é? Com a explicação do uso desse futuro simples com o will. E logo abaixo a gente tem a número 1, Complete the sentence with I will or I won't in a verb from the box. Então, vocês têm um box com 6 verbos e vocês têm 6 frases, não é? Então, você vai usar um desses verbos para completar a frase adequadamente. Já na página 15, nós iniciamos o Test Your Skills com algumas questões também relacionadas ao tópico gramatical will. Number 1, put the words in order to make sentences in the future. Então, vocês têm aí 4 sentenças completas já, não é? Porém, elas estão desordenadas, vocês têm que ordenar essa frase para que ela fique correta. Number 2, complete the clauses using will and your own ideas. Então, na número 2, vocês têm aí algumas palavras já, e vocês vão completar essa frase, obviamente, se utilizando do will e a sua imaginação, ou seja, você vai verificar o que está faltando, se está faltando só will, se está faltando um outro verbo, algum complemento, e aí você vai montar a sua frase, ok? Completar essas frases que estão aí. No capítulo 10, nós também temos o futuro simples, mas agora o futuro simples do be going to. Gente, é muito importante que nós lembremos que é be going to, ou seja, esse going to ele vai vir sempre acompanhado do verb to be, certo? E para que ele é usado, né? O que ele expressa esse futuro? Ele expressa intenções e planos para o futuro. Porém, essas intenções, esses planos, eles foram planejados anteriormente, não é? Antes do momento da minha fala, eu tive todo um planejamento por trás para que aquilo aconteça no futuro. Exemplo: We've run out of milk. I know I'm going to buy some. Nós ficamos sem leite. Eu sei, estou indo comprar, ou eu vou comprar, eu comprarei algum leite, um pouco de leite, certo? Para esta pessoa dizer que ela já está indo comprar, não é? Ela já sabia que esse leite já acabou há um tempo, e ela vai agora em busca, não é, de comprar esse leite que está faltando. Outro exemplo: Next vacations we are going to travel to Miami. Para que eles façam essa viagem para Miami, muita coisa teve que ser organizada, não é? Muita coisa teve que ser planejada para que essa viagem aconteça. Então, eu tive que poupar dinheiro, comprar as passagens, tirar um recesso do trabalho ou da escola, alugar um local para que eu fique, né, a minha estadia, fazer o check-in antes da viagem, enfim, eu tive N coisas, né? Várias coisas, vários pequenos planejamentos, várias pequenas ações para que esta minha ação do futuro aconteça. Logo, esse meu plano, essa minha intenção foi planejada anteriormente. We can also use be going to make a prediction about the future if you can see evidence in the present. Eu também posso usar esse going to com essa expressão de algo, né, uma previsão com base em algum fato, alguma evidência no meu presente, não é? Algo que eu possa evidenciar como concreto. Exemplo: Look at those boys playing football. They are going to break the window. Olha esses meninos jogando futebol. Eles vão quebrar a janela. Então, eu tenho uma quase certeza, né? Eu estou vendo o que vai acontecer. Eu estou vendo essa evidência no meu presente de que a maneira com que eles estão jogando esse futebol, não é, essa bola, eles vão quebrar alguma janela. The sky is getting darker and darker. It's going to rain. Então, o céu está ficando escuro, cada vez mais escuro e escuro. Vai chover. Então, essa evidência do céu estar ficando escuro faz com que eu acredite, tenha certeza de que vai chover. The Conservatives are going to win the election. They already have most of the votes.
os conservadores vão ganhar a eleição. Eles já têm a maioria dos votos. Então, por eles terem muitos votos, por eles terem a maioria dos votos, eu posso basear essa minha previsão do futuro neste fato e ter essa quase certeza de que eles vão ganhar a eleição. Bom, a estrutura do going to, como eu disse, ele vai ser baseado na conjugação correta do verb to be, que é o am, o are e o is, não é? Então, eu uso o am para o pronome I, eu uso are para you, we and they, e eu uso is para he, she and it, ok? Eu preciso saber conjugar muito bem esse meu verb to be para que a minha frase esteja correta, certo? Então, eu tenho o verb to be, eu tenho o going to, que sempre vai estar desta forma, não é? Estruturado desta forma na sentença, e o verbo de ação, ir, vir, jogar, viajar, estudar, enfim. A ação, né? O verbo de ação vai estar sempre na forma base. Novamente, a forma base é aquela forma do verbo sem nenhuma alteração, sem nenhuma modificação, não é? Conjugação. Positive. I'm going to study with him. I am going to study with him. They are going to travel tomorrow. She is going to go to the movies. Então, a gente tem o verb to be, o going to e o verbo de ação. Verb to be, going to e verbo de ligação. Negative. Para a negativa, é claro que a gente coloca a palavra não é o not. Esse not, ele precisa ir junto com o verb to be, ok? Sempre com o verb to be. Então, I am not going to study with him. I am not going to study with him. They are not going to travel tomorrow. She's not going to go to the movies, ok? Interrogative, na interrogativa a gente também vai ter a yes, no question e a double question. Então, vai ser a mesma coisa. Lá no will, a gente inverte o pronome e o will. Aqui, a gente vai inverter o pronome e o verb to be. Então, ao invés de I am, eu terei am I. Ao invés de they are, eu terei are they. Ao invés de she is, eu vou ter is she, ok? Am I going to study with him? Are they going to travel tomorrow? Is she going to go to the movies? As interrogativas com double question continuarão da mesma forma, apenas inicio a minha frase com o what, when, where, com a double question corretamente. Why am I going to study with him? When are they going to travel? Where is she going to go tomorrow? Okay? Where am I going to study? When are they going to travel? Where is she going to go? E os exercícios da página 22 são relacionados ao tópico, não é? Gramatical, ao be going to. Então, a gente tem na página 22 a number 1. What is going to happen in these situations? Write it using the words in brackets. Então, vocês têm uma situação e entre parênteses aquilo que deve acontecer, ok? Aí, o que está entre parênteses é o que vocês vão utilizar para construir a frase de vocês no futuro simples com o going to, ok? Então, vamos lá. Eu coloquei um exemplo. It's late and I have class tomorrow. Entre parênteses, I and be late. It's late and I have class tomorrow. Está tarde e eu tenho aula amanhã. I'm going to be late. Eu vou me atrasar, né? Ou eu me atrasarei. Utilizando aqui o I, certo? E o be late dentro do parêntese. Só completei, não é? Finalizei essa frase utilizando o tópico que é o be going to.
Number 2, decide which form of the verb is correct in the sentences. Então, você tem uma sentença com as duas opções, ou will ou be going to. Você vai ler a sentença inteira, verificar o uso, né, o que ela está expressando, e decidir se o correto seria usar o will ou o going to. Não esqueçam, gente, de completar o restante das atividades. Esta apresentação aula, ela está sendo disponibilizada para vocês para o caso de eu não conseguir chegar a dar aula na sua turma e você não ficar, para que vocês não fiquem, né, sem a explicação desse conteúdo, para que vocês possam fazer a VI do segundo trimestre de vocês bem, ok? Então, logo estará disponível a data e o horário para que vocês façam a VI de vocês no Forms, né, no Google Forms. E é isso. Caso vocês tenham ainda alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, podem me mandar um e-mail, podem falar comigo pelo Telegram. E para a gente tirar essa dúvida antes da avaliação de vocês, ok? Bye, bye!